Irmãos, então bem-vindos ao nosso próximo tópico, tópico 10 do nosso curso Vida Cristã, desse primeiro módulo de Vida Cristã, onde nós estamos falando da nossa declaração de fé. O que a gente acredita? Não é? O apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos estar firme, estarmos preparados para a gente saber responder qual é a razão da nossa fé. Por que você está seguindo o Evangelho? Por que você agora é um cristão? Por que você não é mais daquele, não faz aquilo outro, não segue aquele caminho? Você tem que ter um embasamento. É isso que o apóstolo Pedro fala. Que nós precisamos estar preparados. E cá entre nós, a gente está vivendo dias em que as pessoas estão muito despreparadas. E aí, não mais o apóstolo Pedro, mas o apóstolo Paulo, ele falando aos Efésios, ele diz que a igreja tem apóstolo, a igreja tem profeta, a igreja tem pastor, a igreja tem evangelista, a igreja tem mestre. Que os membros estão trabalhando para que haja conhecimento, para que a igreja cresça, amadureça, não seja levado para lá e para cá o vento de doutrina, um modismo aqui, um modismo ali, uma bobagem acolá, mas que todos cresçamos e cheguemos à estatura de varão perfeito, à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, segundo a imagem de Cristo Jesus. Então é esse o objetivo nosso. Nós precisamos amadurecer na fé. Irmão, nós estamos vivendo dias, né? O problema mais grave que nós estamos vivendo hoje, mais grave nesse enfoque que eu estou dando, né? Existem vários problemas gravíssimos, mas que eu quero destacar agora, o problema da imaturidade. Isso tudo aí fora. E na igreja está acontecendo também. Então, o livro de Hebreus fala isso. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Não é? Que às vezes nós não podemos nem suportar algo mais da parte de Deus, porque nós não temos maturidade. A gente precisa ainda beber leite. A gente ainda não tem as faculdades espirituais prontas, por falta de prática, por falta de maturidade, mas que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê maturidade espiritual, amém? Então nós vamos para o ponto 10, o tópico 10º, que é um tema maravilhoso e importantíssimo, que é o tema da santificação. Vamos falar sobre isso. Então, o que nós vamos ler? Diz assim: cremos que a santificação é o processo pelo qual, então é um processo, de acordo com a vontade de Deus, nós somos feitos participantes de sua santidade, que é uma obra progressiva que se inicia na regeneração e é continuada nos corações dos crentes pela presença do Espírito Santo, o confirmador e o confortador ou consolador, no uso contínuo dos meios indicados, especialmente a palavra de Deus, o exame, o autoexame, o exame próprio, a renúncia, a vigilância e a oração. Então vamos destrinchar isso. Então repare, nós já passamos do nascimento, nós falamos sobre palavra de Deus, um único Deus, nós falamos da queda do homem, que Deus criou o homem, mas o homem caiu, e que agora o projeto, o plano de Deus foi revelado, que é salvar um homem perdido, é ter uma família. Ele envia Jesus e através da graça salvadora, mediante a fé, arrependimento, o homem pode nascer de novo. Então ele já nasceu de novo para nós aqui no curso. E agora? Recebi Jesus como Senhor e Salvador. Acabou, está pronto.
Começou. Agora que começou. Então o nascimento não é o final. O nascimento é o início. E isso às vezes é uma dificuldade das igrejas, porque muito preocupada corretamente com a questão da salvação da alma, se esquece às vezes do ensino, da doutrinação e do estímulo para uma vida de santificação, para uma vida de discipulado. Por exemplo, vamos falar a verdade, no Brasil, há tanta necessidade de evangelização, as pessoas já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar que são pecadores, elas já sabem disso, e a maioria delas até concorda com isso. Nós poderíamos dizer que muitas pessoas estão afastadas após esse novo nascimento, inclusive. O que está faltando? Está faltando essas pessoas serem discipuladas. Está faltando santificação dessas almas, dessas vidas. Está faltando a vida cristã. Então nós poderíamos dizer que quando nós temos um curso aqui falando de vida cristã, nós estamos falando certamente de santificação. Então santificação é o processo que é principiado, iniciado com o novo nascimento. É uma ação espiritual promovida pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, com a nossa participação intencional, com a santa disposição que Ele mesmo coloca em nós, e à medida que nós vamos obedecendo e nos voltando para esta instrução e ação do Espírito Santo, nós vamos experimentando a santificação. E o que essa santificação promove? Exatamente a aplicação, o desenvolvimento desta nova natureza, que não é mais carnal, mas é espiritual. Que não nasceu com você, mas que nasceu agora no novo nascimento. Não nasceu com você, digo, no seu nascimento carnal. Mas agora nasceu esse embrião, nasceu essa propriedade, nasceu essa capacidade com o seu novo nascimento. Porque agora você nasceu da água e do Espírito, você tem um novo Espírito, você tem um Espírito regenerado, e o Espírito Santo agora age, tem acesso a agir na sua vida. Amém? Então, esse processo é um processo muito importante da gente entender. Porque o que acontece? Eu vivi a vida toda a minha velha vida, onde a Bíblia chama de velho homem, ou a Bíblia chama também de homem carnal, ou a Bíblia chama também de homem natural. Só que agora eu nasci, eu sou um bebê espiritual, eu nasci do Espírito. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo homem. Eu sou um homem agora, é o meu homem interior, ou homem espiritual. Como é que vive agora? Como é que eu desenvolvo as minhas faculdades? Então você, quando nasceu, você não sabia se alimentar, você não sabia engatinhar, andar, nem engatinhar. Você tinha muitas necessidades. E espiritualmente você também vai se desenvolver. Esse processo de desenvolvimento é um processo que o Espírito Santo vai promovendo na vida do crente, na vida daquele que nasceu de novo. E é exatamente a substituição desta nova vida pela antiga vida a que nós chamamos de santificação. É onde o velho César, a velha Maria, o velho João, vai dando lugar, vai sendo substituído por uma nova criatura que é segundo Cristo, que é da natureza de Cristo, que é filho de Deus.
Esse processo de substituição, esse processo de manifestação de Cristo em mim, a isto nós chamamos de santificação. Então, o que seria também, nós poderíamos resumir assim, o que é santificação? É a manifestação, é a apresentação agora do caráter de Jesus na minha vida. Ué, mas você nunca foi assim, mas Jesus é e eu recebi a natureza dele. Mas você não fazia isso, agora eu faço, porque esta obra é uma obra natural àquele que nasceu de novo. Percebe isso? E esse processo de santificação é o processo mais importante que o Espírito Santo está interessado em realizar na nossa vida. Bem, até aí notícia top, né? Até aí notícia muito boa. Mas não é tão simples assim. Por quê? Porque nesse tempo presente, enquanto nós estamos aqui nesse tabernáculo, essa redenção, essa salvação de Cristo Jesus, muito embora já seja fato consumado, por isso que ele falou na cruz, está consumado, obra dele consumada, e por isso que o apóstolo Paulo diz, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. No entanto, o próprio apóstolo Paulo, ele ensina aos Gálatas e fala acerca de si mesmo, aos romanos, que há uma batalha que existe dentro de nós. Exatamente entre essas duas naturezas. A antiga natureza, o sezão carnal. Sezão é nome de doença lá no Nordeste, né? Existe a doença lá chamada sezão. Então existe esta natureza carnal, decaída, ainda presente em mim. E agora, antes não, só existia essa, mas agora existe uma nova natureza regenerada no meu espírito, no homem interior, que é segundo a vontade de Deus. Então repare, eu tenho uma natureza que é segundo as coisas carnais, pecaminosas, e agora eu tenho uma natureza que é segundo as coisas de Deus e que se agrada das coisas de Deus. Então você tem, como diz Gálatas, o apóstolo falando aos Gálatas, uma tensão, uma tensionalidade, uma tensão entre a carne e o espírito. A entidade carne que ainda habita em você e que habitará até o tempo da sua transformação ou da sua redenção final, a saber, a transformação do seu corpo de corruptível para incorruptível. Quando agora não vai ser a sua alma mais, você não vai ser mais alma vivente, mas vai ser espírito vivificado ou espírito vivificante, como Paulo fala aos Coríntios. Até isso acontecer, meu irmão, é batalha. Então, o nosso tempo aqui é um tempo de luta, mas é um tempo muito precioso diante de Deus. É um tempo muito especial também diante dos principados e potestades, e diante da cristandade e diante de nós mesmos. Porque é onde nós estamos lutando contra a carne, pelo Espírito, pelas coisas de Deus. Essa é a luta do crente. Essa é a maior batalha do crente. Então a gente sempre fala que há 3 batalhas, você já deve ter ouvido isso, principais que o crente tem. A primeira é a batalha contra o mundo. O mundo jaz no maligno e ele quer muitas vezes aliciar, nos conduzir para toda uma série de princípios, oportunidades, são contrárias à vontade de Deus. É uma luta. Né? Jesus falou que ele venceu o mundo. E nós precisamos vencer.
A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então existe uma oposição do mundo. Eu não estou falando da natureza, eu não estou falando da criação. Eu estou falando o mundo como entidade, eu estou falando o mundo como sistema. Este sistema é decaído. Nós vamos ver mais para frente acerca do governo civil, do que a gente crê, que os governos são decaídos e são pecaminosos. E não é a igreja que tem que sonhar em ser Estado, é o Estado que precisa se converter continuamente as pessoas para se tornar povo de Deus. Como diz Dostoiévski, né? Inclusive ele fala isso naquele livro Os Irmãos Karamazov. Há uma frase mais ou menos assim: nós precisamos entender que o mundo é um inimigo a ser combatido, e isso acontece diariamente no seu trabalho, é ou não é? Os sistemas, coisas, as demandas do mundo, se você entrar nessa, você se afasta de Deus, cara. E nós, como igreja, precisamos entender isso. É uma luta ferrenha, mas não é a pior delas. Há uma luta pior, é uma luta contra os poderes sobrenaturais das trevas. A segunda batalha do crente. Nós vamos lutar contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade. Os controladores espirituais desse mundo tenebroso. Que estão insidiosamente, diuturnamente, estão batalhando contra a tua vida e contra a minha. Quer matar, roubar e destruir, quer te atrapalhar. Ele quer mexer de forma muitas vezes imperceptível com situações na nossa vida para que você desanime, para que você se afaste, para que você pare na sua caminhada. E você precisa ter o discernimento da palavra, o conhecimento de Deus, que você tem essa batalha. Por isso que Paulo fala aos Efésios: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Nós precisamos tomar a armadura de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos repreender o mal, precisamos ter olhos espirituais abertos, precisamos ter discernimento. É a segunda batalha, e ainda não é a pior batalha. A terceira pior batalha é essa sim. Porque se a gente fosse para uma ilha deserta, você fosse o prefeito daquela ilha, se nós colocássemos uma redoma ali naquela ilha, que o diabo, os espíritos malignos não pudessem entrar ali para tentar atrapalhar, você ainda assim teria uma batalha ali. Que batalha é essa? Contra a própria carne que habita em você. Contra o seu próprio pecado. E muito embora isso que às vezes as pessoas sofrem, o cristão sofre, ele não entende que ele precisa compreender essa batalha. Encarar essa batalha de uma maneira lícita, de uma maneira justa, de uma maneira consciente, a partir da palavra de Deus. Ele precisa entender que essa batalha está acontecendo a todo instante com ele. Às vezes a mente dele está se direcionando: opa, que isso? A carne dele está querendo voltar ele para outras coisas, quer enfraquecê-lo. E eu acredito que é John Piper que fala isso. Se não é dele, pelo menos eu acredito que ele reproduziu. E no final das contas, a tua carne quer matar você. A sua carne, ela é suicida. Se você fizer o que a carne quer, ela vai conduzir você para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E a gente vê isso em estados até mais avançados em algumas pessoas. Fica mais nítido para a gente. Por exemplo, quando uma pessoa
insiste em comer uma coisa que ela sabe que está matando ela. Insiste em fazer, em estar num relacionamento, por exemplo, que está matando ela. É a carne dela levando ela para a morte. A carne quer matar você. E você só tem um jeito de ser liberto da carne. É o Espírito, é nascer do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim aos Gálatas: andar em Espírito, e assim você não vai satisfazer a vontade da carne. Só tem um jeito de eu não andar na carne, é andar no Espírito. Se eu não sei andar no Espírito, se eu não tenho o Espírito para andar, como é que eu vou andar? Eu vou andar na carne. Não tem outro jeito. E a carne, ela é enganosa, porque o que habita na carne? Repare o que eu vou dizer. Na carne habita o bem e o mal. A mesma carne que faz o bem, ela faz o mal. Mas a mesma carne que faz o mal também faz o bem. Muita gente fica nesse jogo achando que está no Espírito. Não! Fazer o bem não quer dizer que você está no Espírito. Porque a carne também faz o bem. E há muitos crentes, como foi acontecendo com os crentes da Galácia, os Gálatas, que começaram pelo Espírito, mas depois quiseram fazer uma santificação, uma vida cristã pela carne. Cheio de religiosidade, cheio de pompa, cheio de regra, cheio de liturgia, e não mais pela confiança e pela dependência e pelo poder do Espírito Santo. Sempre que a força é tua, é carne. E tem muita gente que está evangelizando na carne, está pregando na carne, está cantando na carne, está fazendo um monte de coisa para Deus na carne. Percebe isso? Só que a mesma carne que faz o bem, depois está te levando para o mal. A carne nada aproveita, para nada aproveita. Isso é muito sério. Há muitos que querem a santificação para ser salvo. Está errado. A santificação não é para salvar você. A santificação é porque você nasceu de novo. É óbvio. Se a santificação é o desenvolvimento da nova vida em Cristo, como é que eu vou me santificar ou vou ser santificado se eu não nasci de novo? Não faz sentido. Então tem gente que está querendo se santificar sem nascer de novo. Está errado. Primeira coisa, é necessário nascer de novo. Lembra a conversa de Nicodemos que a gente trouxe aqui? Isso é de Deus, isso é de Deus. Eu estou contigo, Jesus, você é de Deus, você está fazendo essas coisas aí porque você é de Deus. E Jesus falou, ó, para a conversa. É necessário nascer de novo. Ah, mas eu faço coisa boa. Você nasceu de novo, camarada. Porque a carne faz coisa boa. O apóstolo Paulo, depois de falar maravilhosamente sobre os dons, eu vou te mostrar um dom mais excelente. E ele fala no capítulo 13 acerca do dom do amor. Fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. Seria como um metal que soa, um sino que retine. Ainda que eu tivesse toda a ciência, soubesse todas as coisas, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu falasse, fizesse e não tivesse amor, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado pelos outros, a carne dá para fazer isso. Como dá? Ó como que eu sou santo, ó como que eu sou bom, eu vou me entregar. Mentira. Olha para onde o Espírito Santo vai nos levando. Para aquilo que nós lemos aqui, que eu vou destacar, uma obra que é continuada nos corações dos crentes. É uma obra que o Espírito Santo vai fazendo lá no seu interior. Você vai começando a rastrear. Por que eu estou fazendo isso? É a minha carne ou é o Espírito? Você costuma fazer isso? Importante o crente fazer isso. A intenção do coração é o Espírito que sonda a mente, a intenção do coração. Você pode estar fazendo uma coisa muito boa. Qual é a intenção? Vem da onde? Vem do seu homem carnal ou vem do seu homem espiritual?
o seu homem carnal tem que estar na cruz. Jesus mostrou. O corpo do pecado precisa ir sendo desfeito na cruz. O que é cruz? É você se render, é você não dar mais condições. Você reparou que Jesus morreu antes de todo mundo lá, dos ladrões? Quando foi por volta das 3 horas da tarde, ele entregou o Espírito. Era uma morte que demorava a acontecer, era um suplício. Havia pessoas que ficavam dias na cruz, agonizando até morrer. E Jesus, já às 15 horas, ele entregou o Espírito, rendeu o Espírito, a ponto do soldado romano achar que ele estava mentindo, ou que ele estava até desmaiado, talvez, e perfurou o seu lado para saber se ele estava vivo ou se fazendo de morto. Porque a ordem era que eles tivessem as pernas quebradas, para que morressem, porque o outro dia era festejo, e não podia ter ninguém lá. Então vai lá, quebra as pernas dele, para que eles não tenham apoio, morram por asfixia. Foi lá, quebrou a perna do primeiro, as pernas. Depois do segundo, Jesus estava lá. Já morreu? Ele estranhou, furou. Não houve nada. Houve um vazamento de sangue e água. Isso é uma lição para nós. Jesus não lutou para viver, ele se entregou. E às vezes a gente está lá na cruz, e a gente, dá uma aguinha aqui para mim, dá uma aguinha aqui que eu quero ficar mais. Eu quero viver mais. Ou às vezes até fala, me tira aqui que depois eu volto. Me tira aqui, deixa eu quebrar a cara daquele sujeito ali, depois eu subo na cruz de novo. Deixa eu resolver esse problema ali com aquela pessoa ali, depois... E não é isso que Deus quer, não desça da cruz. A carne tem que ficar na cruz, crucificada. E à medida que esse corpo do pecado vai se desfazendo, o corpo da ressurreição vai se apresentando. Você está entendendo que uma coisa é simultânea à outra? Isso é muito importante. É muito importante a gente entender que é uma substituição. Por exemplo, olha como o apóstolo Paulo fala aos crentes em Éfeso, com quem ele fez um seminário lá de estudo, pelo menos 2 anos e meio. Ele falou assim, presta atenção, gente, quanto ao trato passado, ao velho homem, eu quero que vocês se despojem daquelas roupas, daquelas vestes, daquele jeito de ser. Então, você vai tirando o velho, renovando o espírito do vosso entendimento, da vossa mente, e se revistam, ou vos revistais do novo. Então, é um processo de substituição. Então, eu vou deixando de ser, o velho homem, a carne vai se desfazendo, vai sendo crucificada, é o que Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, e já vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Você entregou por mim e me salvou. Então é muito importante a gente entender esse processo de santificação. Amém? Está aí? Tem alguns textos para você estudar. Eu quero ler também alguns textos com os irmãos. Outros. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Nós já estamos terminando. Verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andar. Então eles foram ensinados. Tem que aprender. Você quando nasceu, o papai e a mamãe foi ensinando a você a viver a vida humana, carnal. E nós precisamos aprender também como que a gente vai viver, como que a gente vai andar.
Então ele está dizendo que a gente tem que andar assim, para que possais progredir cada vez mais. Então a vida espiritual, ela precisa progredir. É uma pena uma vida espiritual que não progride. É uma dor muito grande, é uma tristeza muito grande no coração do mestre, porque ele pagou um alto preço para você fazer valer a pena e para que Jesus seja manifesto na sua caminhada. Então ele continua dizendo, verso 2: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, saber a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então você vai começar a se abster daquilo que é prostituição, daquilo que te prostitui, daquilo que é vergonhoso, daquilo que é pecaminoso. Isso é luta, isso é vida cristã, isso é cruz, isso é fé, isso é sujeição, obediência aos mandamentos, à palavra de Deus. É isso que vai te fazer progredir. Se você não fizer isso, você vai andar na carne. Se você andar na carne, você vai padecer. Porque o crente carnal, pouca diferença tem do incrédulo. Porque está vivendo na carne. O incrédulo vive na carne. E se eu, muito embora tenha nascido do Espírito, viver na carne, que diferença vai haver? É aquilo que Jesus fala aos discípulos. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se você pegar uma luz, você quer colocar no alto. Mas se você colocar debaixo da mesa, ter luz ou não ter luz, não está fazendo diferença. Então, se nós não andarmos no Espírito, não fazemos diferença. A igreja na carne não faz diferença. O crente na carne não faz diferença. O crente na carne não experiencia, não experimenta, não vivencia a plenitude das coisas de Deus. E às vezes o cara acha, o que está errado na Bíblia? O que está errado? Não é que está errado, não tem nada errado. Está tudo certo. Você só está vivendo da forma errada. E se você está vivendo da forma errada, está acontecendo a consequência de você viver da forma errada. Mas se você viver pelo Espírito, você vai viver aquilo que Deus tem para você. Então esta é a vontade de Deus. Vamos ler também Efésios capítulo 1, verso 4. Como também Ele nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, ou seja, é o seu destino, é a vontade de Deus, a sua santificação. Santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em Jesus. Então, Ele nos elegeu para a santificação. E eu quero ler, para a gente encerrar esse tópico, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13 do capítulo 1 de 1 Pedro, diz assim: portanto, cingindo os lombos, bonito isso, né? Do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, ou seja, na vida carnal. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Então, a ordenança de Deus para nós, a santificação, e hoje a gente falou nesse tópico tão especial, a gente pode falar sobre esse processo que, em certo aspecto, aconteceu no seu novo nascimento, mas continua acontecendo no seu desenvolvimento, no seu crescimento.
na operação da sua salvação. Esse processo nós chamamos santificação. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração. Senhor, nós queremos nos entregar nas tuas mãos. Quero entregar essa congregação, essa comunidade. Quero entregar quem está nos assistindo também, ó Pai, a quem esse vídeo chegar. Que a tua palavra, Senhor, que é viva e poderosa, que é a espada do teu Espírito, possa estar penetrando ao mais profundo da alma, do coração, e possa estar operando a tua vontade. Que o Senhor, Espírito Santo, amado Espírito Santo, possa estar socorrendo, visitando, abençoando, promovendo o teu reino, a tua vontade, salvação e agora santificação nos corações. Que o Senhor esteja santificando as nossas vidas. Como diz aquela canção, até que o mundo possa ver tua glória em nosso rosto brilhar. É a nossa oração em Cristo Jesus, pela fé, confiantes, olhando para o Senhor, sujeitos ao Senhor, quebrantados e crendo no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. E até o próximo tópico de vida cristã, declaração de fé.